Fala galera, tudo bem? Eu imagino que se você viu essa notícia, você ficou sonhando o que você faria com esses 570 milhões, não é? Eu fiquei e continuo sonhando. Esse é o maior valor já pago na Mega da Virada aqui no Brasil. Como um bom analista de dados, fiquei pensando, o que eu posso fazer para me ajudar a ter mais chances nesse sorteio? E aí, o que eu fui fazer? Fui dar uma olhada em algumas estatísticas, né? Quais números mais saíram, quais estados mais premiados, quais números menos saíram e etc. Tem diversas estatísticas por aí pela internet. Fui pensar um pouco como que eu ia fazer e cheguei em algumas conclusões que eu quero compartilhar com vocês. Então, olha só. Aqui a gente vê que realmente esses 470 milhões é maior do que muitos sorteios, né? O de 2022 foram 500 quase 542, foi perto, mas os outros foi muito menos. Olha aqui, são quase 200 milhões a menos em 2021. Então, apesar de ser uma chance pequena, como eles dizem aqui, de uma em pouco mais de. Ah, não, essa é a de 20 números. Uma em 50 milhões. Realmente não é nada fácil ganhar. Mas e aqui, o que eles estão falando, né? Eles estão falando dos estados mais premiados, então São Paulo, depois Bahia e Minas. Eu não pretendo viajar para fazer uma aposta na Mega Sena. Aqui eles falam os números mais sorteados, ó. Então 10 foi a dezena mais sorteada na história da Mega da Virada, por 5 vezes, o 5 saiu em 4, etc. E aqui todos os números sorteados na Mega da Virada. Aqui eles estão olhando só os sorteios da Mega da Virada, né? Então foram aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Foram 14. Isso daqui é uma amostragem muito pequena para a gente tirar qualquer tipo de conclusão. E aí, qual a lógica que eu fui atrás, né? Eu fui olhar quais as dezenas mais atrasadas. Ou seja, atraso é um conceito que eles usam aqui na Mega Sena. Então, você pode ir em vários sites que tem essa questão de atrasos no sorteio. O que ele significa é a quantidade de concursos consecutivos que um número não foi sorteado. Então, por exemplo, esse número aqui, 19, ele está a 47 sorteios sem ser sorteado. O 2 a 26, o 28 a 23 e assim sucessivamente. 19, 2, 28, 50, 44, 9 seriam os seis números com menores números de vezes sorteadas na Mega Sena. E aqui não está considerando só a Mega Sena da virada, está considerando a Mega Sena como um todo. Então, se você for em outros sites de estatísticas da Mega Sena e selecionar atrasos, você vai ver que os números se repetem, né? Claro, se ele analisou todos os dados e os dados são iguais, aqui os resultados têm que ser iguais também. Então, 19, 2, 28, 50, 44 e 9. Mesma coisa para esse site aqui, 19, 2, 28, 50, 44 e 9. Só que qual que é o ponto aqui? Eles olharam todos os números sorteados, independente da ordem. Só que a Mega Sena, ela é sorteada numa sequência, ou seja, para quem não conhece, o sorteio da Mega Sena acontece dessa forma aqui. Eles têm uma bola aqui que gira com todos os números dentro, ou seja, outras bolinhas dentro, e aí eles vão tirando seis números aqui. Então essa é a bola um, bola 2, bola 3, bola 4, bola 5, bola 6, que compõem os números sorteados. Então, quando a gente olha esses atrasos aqui, eles pegaram todos os números sorteados na Mega Sena, independente da bola que ele foi sorteado, para fazer essa análise. Eu pensei em fazer diferente. Eu pensei em fazer uma análise por bola, ou seja, quais foram os números menos sorteados, ou seja, com mais atraso, na bola um? Quais foram os números menos sorteados ou com mais atraso na bola 2, 3 e assim sucessivamente? E construí aqui no Google Colab, que é uma ferramenta de programação em Python do Google, que você roda online.
Eu vou compartilhar esse link aqui, porque ele está público, então vocês podem acessar e fazer a mesma análise que eu estou fazendo aqui. Então, coloquei aqui uma introdução, o objetivo do projeto, que vocês podem depois ler com mais calma, a metodologia aqui que eu comentei. Então, como que eu organizei aqui o meu notebook? Isso daqui nós chamamos de notebook. Coletei os dados, ou seja, baixei de um site todos os resultados históricos da Mega Sena, analisei esses dados, né, para identificar padrões, tendências, que nesse caso aqui é analisar o atraso. Desenvolvi um modelo de previsão, ou seja, pegar todos aqueles números que estão em atraso e combinar eles para fazer alguns jogos. E aí escrevi uma conclusão sobre esse trabalho aqui. Então, aqui na célula 1, que é esse primeiro passo da coleta de dados, eu utilizei algumas bibliotecas do próprio Python, que chama Requests, e o Pandas, que é uma biblioteca de análise de dados. Fiz a requisição do site para baixar os resultados da Mega Sena. Baixei esse Excel, salvei, tratei ele, deixei ele todo organizado e deixei os dados preparados para a gente analisar. Então aqui, essa é a minha primeira célula, tem aqui o endereço de onde eu estou baixando, tem os parâmetros para que o download seja feito corretamente, faço a requisição do arquivo, dou um nome para ele, salvo ele aqui no próprio Colab, depois eu leio esse arquivo Excel e organizo os dados. Então, se a gente der um Shift Enter aqui, ele vai rodar essa célula e executar tudo isso daqui. Executou, demorou 21 segundos para executar. Essa variável com todos os dados, né, que é um data frame, é uma estrutura que organiza os dados em Python. Ele chama df, de data frame, e está organizado em ordem cronológica, do primeiro sorteio da Mega Sena, que foi em 96, até o último, no dia 16 do 12. Tá? Que hoje, no dia que eu estou gravando, dia 27, foi o último sorteio que está no arquivo. Então aqui, para bola 1, todos os sorteios, bola 2, todos os sorteios, bola 3, todos os sorteios e assim sucessivamente. Então tenho 2.699 linhas e 8 colunas, né? São as 6 colunas de bola, a data e o número do concurso. Aqui a gente entra na célula que é onde eu estruturei a função que me sugere os números, né? Que prediz os números com base nessa análise. Então, esse código aqui, essa célula, ela define a função, que é essa predict next numbers, faz análise de frequência, ou seja, para cada coluna, quais bolas menos sorteadas, ou seja, ele está contando a frequência dos números, agrupa pela frequência, faz a seleção dos números e retorna. Aqui a gente importa outras funções, outras bibliotecas, define a função e a partir daqui faz para cada bola essa lógica aqui, que vai contar as ocorrências, vai agrupar, etc., para depois retornar os números sugeridos. Essa célula, a gente executa ela e ela não retorna nada. Ela apenas salva na memória essa função, que a gente vai chamar ela aqui. Então, essa é a última parte, né? Então, a gente vai chamar a função predict next numbers, que está ali em cima. O código vai perguntar para o usuário quantas sugestões ele quer, vai gerar as sugestões, vai evitar sugestões iguais, né? Porque não faz sentido, senão ele geraria todas as sugestões iguais, e aí ele vai exibir as sugestões para cada jogo. Então eu vou dar um Shift Enter para rodar aqui, ele me pergunta quantas sugestões eu quero gerar, eu vou dizer que eu quero 5. Ele criou os 5 jogos, e aqui estão eles, ó, 3, 21, 26, 40, 55, 60. E você vai ver que existem poucas diferenças entre um jogo e outro, porque ele está fazendo combinações entre os números que estão com maior atraso. Então, aqui ele não tem o 15, aqui ele tem o 15. Aqui ele inseriu 40, aqui o 40 não está. Alguns números se repetem, porque provavelmente são os que estão com maiores atrasos, mas os que estão com menos atrasos e de repente tem o mesmo atraso, por exemplo, pode ser que o 26 tenha o mesmo atraso que o 15 e assim sucessivamente, ele vai fazendo essa permutação para gerar jogos diferentes.
E aí aqui no final, com uma conclusão, né, eu só coloquei que essa análise é muito superficial, né? Ela é bem simples de fazer, então foram só 3 células aqui que a gente usou. Realmente, o sorteio é aleatório, então não tem como depois analisar se esse código funcionou ou não. Então, por mais que a gente coloque uma inteligência artificial para funcionar durante horas com o maior computador do mundo, a gente não consegue prever o futuro. O tamanho da amostra aqui ele tem pouca importância, porque eu usei todos os sorteios até hoje. Eu poderia ter usado menos, os números teriam sido diferentes. Por exemplo, pegar os últimos 100 sorteios ou os últimos 500 sorteios para ver se há alguma diferença. E aqui, como eu disse, a simplificação, né? Pô, é o modelo mais simples que eu podia fazer para construir aqui para iniciar uma discussão. Então, assim, existem opções futuras? Muitas. Alguma vai ter sucesso? Muito provavelmente não. Mas numa lógica de explorar, exercitar análise de dados, programação, é interessante, né? É legal, a gente discute, a gente conhece modelos diferentes. Então, essas são algumas técnicas que eu já apliquei para essa mesma base de dados, mas que são mais complexas e eu acho que trazer aqui no começo ia ser muito difícil de entendimento. Então, esse modelo ARIMA, que ele é uma média móvel regressiva, né, simplificando o conceito, regressão linear, que também é uma técnica estatística olhando tudo que foi sorteado anteriormente. Aqui o modelo LSTM, que é uma rede neural com uma inteligência artificial. Enfim, tem uma outra técnica interessante, é pedir para o chat GPT analisar os resultados e sugerir os próximos números. Eu fiz também esse teste, achei interessante. Então, assim, se você tem alguma ideia, fala assim, pô, e essa lógica aqui? Eu penso que daria para fazer assim. Comenta aí que eu vou depois tentar implementar para a gente ver o que que a gente consegue tirar disso, né? Pode ser interessante, pode ser que dê resultados produtivos. Se você discorda, se você já fez algum outro tipo de trabalho de dados em cima dos resultados da Mega Sena, deixa aí, comenta, que eu estou curioso para saber o que que outras pessoas já fizeram, porque, pô, foi um tempo gasto aqui, foi divertido e eu realmente vou fazer aqueles jogos nessa Mega Sena da virada. Beleza? Valeu aí, galera. Um abraço.